O Vasco da Gama enfrenta um dos momentos mais turbulentos da sua temporada, acumulando a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1-0 para o Internacional em São Januário marcou um cenário preocupante, que tem gerado intensas críticas da torcida e colocado o técnico Rafael Paiva sob enorme pressão. A insatisfação da torcida foi evidente com vaias direcionadas à equipe e gritos de "time sem vergonha", além de manifestações claras contra a continuidade de Paiva no comando técnico. A sequência de derrotas para Botafogo, Fortaleza e Internacional evidencia problemas tanto na parte tática quanto no desempenho individual de alguns jogadores. A decisão de substituir nomes importantes durante as partidas, como G. Moura, um dos atletas mais regulares da equipe, tem causado revolta entre os torcedores. Além disso, a insistência em jogadores menos prestigiados, como Galdames, só aumentou a insatisfação da arquibancada e tornou a situação de Paiva ainda mais delicada. Rafael Paiva, em sua coletiva após o jogo contra o Internacional, gerou mais polêmica ao afirmar que a torcida do Vasco é uma das que mais vaiam seus jogadores, mencionando que atletas como Léo precisam de atuações perfeitas para evitar críticas. Essa declaração caiu como uma bomba na torcida e no ambiente interno do clube, acentuando ainda mais as dúvidas sobre a continuidade do treinador. O técnico reconheceu a pressão, mas ressaltou que o foco ainda está em terminar o campeonato com dignidade. A diretoria do Vasco está numa encruzilhada. Apesar de ainda não ter tomado uma decisão oficial sobre 2025, já circulam informações de que o clube está avaliando nomes no mercado para um possível substituto de Paiva. Caso o time não consiga reverter essa sequência negativa, é possível que a demissão aconteça antes mesmo do término do Brasileirão. Por outro lado, há um esforço para manter a estabilidade mínima até o final do campeonato, visando um planejamento mais cuidadoso para a próxima temporada. O Vasco atualmente ocupa a 10ª posição na tabela e, com os resultados recentes, vê suas chances de disputar a Libertadores se afastarem. Apesar de matematicamente ainda haver possibilidades, o rendimento da equipe e os problemas internos tornam o objetivo cada vez mais distante. A eliminação da luta pelo G8 reflete diretamente na pressão pela reformulação, que deve começar pelo comando técnico. Enquanto isso, o Internacional, que garantiu a vitória com gol de Wesley, vive um momento oposto, mantendo uma invencibilidade de 15 jogos e a melhor campanha do segundo turno. Esse contraste evidencia o tamanho do desafio do Vasco. Enquanto outros clubes conseguem se estabilizar e crescer na reta final, o Cruz Maltino continua lidando com turbulências internas e externas. Dentro do elenco, o clima também parece afetado. Jogadores como Verrey já declararam publicamente sua insatisfação com o momento vivido, pedindo desculpas à torcida e prometendo luta até o fim. No entanto, os resultados em campo não têm correspondido, e a torcida já demonstra pouco otimismo com a atual temporada. Entre os torcedores, há uma mistura de decepção e desespero. Muitos questionam a falta de evolução tática do time sob o comando de Paiva e criticam a gestão de algumas partidas, onde alterações feitas pelo treinador não surtiram efeito. A cobrança por mudanças vai desde a saída do técnico até reformulações mais profundas no elenco, com destaque para a necessidade de reforços mais qualificados. Além do desempenho em campo, a coletiva de Paiva gerou um clima de insatisfação no CT Moacir Barbosa. As declarações foram interpretadas como uma tentativa de justificar a falta de resultados e desviaram o foco das críticas para o comportamento da torcida, algo que não foi bem aceito internamente. A expectativa agora é de que os próximos jogos sejam decisivos, não apenas para o futuro do técnico, mas também para a definição dos rumos do clube em 2025. Com 4 jogos restantes no Brasileirão, o Vasco precisa urgentemente recuperar sua confiança e encontrar soluções para seus problemas. A torcida, apesar de críticas constantes, ainda é um dos maiores trunfos do clube, capaz de empurrar o time em momentos de adversidade. No entanto, o ambiente de insatisfação geral pode dificultar ainda mais o trabalho do elenco e da comissão técnica. Outro ponto que merece atenção é a política de aproveitamento das crias da base. Enquanto alguns jovens, como Leandrinho e Ryan, têm recebido oportunidades, há quem defenda um planejamento mais consistente para integrar os jogadores formados no clube ao elenco principal, fortalecendo as raízes e a identidade do time.
Por fim, o Vasco precisa olhar para o futuro e aprender com os erros desta temporada. A instabilidade no comando técnico, a pressão da torcida e as dificuldades de adaptação em algumas partidas deixaram claro que há muito a ser feito para que o clube volte a brigar por títulos e por sua posição de destaque no futebol brasileiro. Se você é vascaíno, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre o momento do clube e o futuro do técnico Rafael Paiva. Não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para acompanhar todas as novidades do Vasco. A gente se vê no próximo vídeo.